Bom, pessoal, como a gente tinha iniciado semana passada, né, nós vamos hoje continuar o estudo das reações orgânicas, só que agora as reações de substituição nos ácidos carboxílicos, certo? Então, nós vimos na semana passada a substituição em aromáticos, né, a orientação em aromáticos, e hoje a gente começa o capítulo novo, para quem tiver com o material didático aí, lá na página 458, a gente começa a substituição nucleofílica em ácidos carboxílicos e derivados de ácidos carboxílicos. Hoje, especificamente, a gente vai dar uma apanhada geral, tá? E a gente começa pegando a nossa apostila. Para quem quiser situar, esta é a página, né? Está em destaque, para a gente começar a trabalhar. Lá na página 458, mais precisamente, né? Aqui, ó, a gente começa a trabalhar as reações de substituição nucleofílica em ácidos carboxílicos e seus derivados. Ok? Então, todo mundo conseguiu pegar aí? Vamos lá, então? Página 458, reações de substituição nucleofílica acíclica em ácidos carboxílicos e seus derivados. Nós vimos até agora a substituição em aromáticos, né? E ela acontece por substituição eletrofílica, tá? E agora nós temos o mecanismo de reação de substituição nucleofílica, né? Ou seja, quem vai atacar agora o anel, quem vai atacar agora, né? A reação de ataque que vai se dar ao composto orgânico vai ser alguém que tem afinidade por elétrons, né? Quer dizer, já tem elétrons, ele vai atrás de alguém que está com deficiência de elétrons. Recomendo a leitura lá na página 458, a parte que trata sobre o mecanismo de reação de substituição nucleofílica acíclica, né? Conforme a gente for trabalhando os tipos de reações, a gente vai entendendo melhor o que vai acontecendo, tá? Então, olha só, partindo agora, então, para o nosso próximo slide, tá? As reações de esterificação, também conhecida como reação de esterificação de Fischer, que é realmente o ponto principal da nossa aula de hoje. A gente entender as reações de substituição nucleofílica em aromáticos, em ácidos carboxílicos derivados, a gente começa com as reações de esterificação de Fischer. E o próprio nome já indica, né? Uma reação de esterificação, ela vai dar origem, literalmente, a um tipo de composto da química orgânica que nós estudamos, no caso, os ésteres, tá? Que são derivados de ácidos carboxílicos. Então, como é que se faz uma reação de esterificação? Bom, primeiramente, nós precisamos de um ácido carboxílico. Aqui está ele, né? O grupo funcional C-OH, a união da carbonila com a hidroxila, formando a carboxila, e nós temos aqui um ácido carboxílico. Vocês poderiam me dar o nome oficial para esse ácido carboxílico? Ele é um ácido carboxílico. É um ácido carboxílico, olha lá, C-OH. Qual seria o nome oficial para esse ácido? Ácido etanóico? Ácido etanóico, perfeito, Isadora. Ácido etanóico. Agora, um segundo desafio. Alguém sabe dar o nome usual desse ácido carboxílico? Lembrando que os 4 primeiros ácidos carboxílicos sempre aparecem com as suas nomenclaturas usuais. Ácido etanóico, nomenclatura oficial. Qual seria a sua nomenclatura usual? Acético? Acético, perfeito. Né? E geralmente ele cai com esse nome, ácido acético, certo? Então aqui nós temos um exemplo, né, para fazer uma reação de esterificação, mais precisamente uma esterificação de Fischer, o ácido acético, oficialmente conhecido como etanóico. E como o próprio enunciado está dizendo, para você produzir um éster pela esterificação de Fischer, você precisa de um ácido carboxílico reagindo com álcool. Bom, então nós temos um álcool aqui. O álcool mais simples que existe. Qual seria a sua nomenclatura oficial? Metanol? Metanol, né? Então aqui nós temos o metanol. Alguém sabe um nome, uma nomenclatura usual para ele? Metanol está perfeito, é oficial. Como é que ficaria usual? Não faço ideia, professor. Ixi, faz tempo, né? Vamos lá então. Ó, nomenclatura usual para álcool, né? Metanol, nomenclatura oficial. Esse é o radical metil, então nomenclatura usual para ácidos carboxílicos. Eu dou o nome do radical mais a terminação ico. Então nós estamos diante do ácido, do álcool metílico. Então, voltando, nós temos aqui o ácido acético, representante de um ácido carboxílico,
reagindo com álcool metílico ou metanol para a produção de um éster. Então, vamos lá. Colocamos aqui a dupla seta. Alguém sabe o que significa dupla seta em química? Tanto na química orgânica ou como qualquer outra parte da química. O que significa quando eu tenho uma dupla seta aqui? Que é uma reação de substituição? Não, não, Alexandre. Mais que isso aí. Pensa um pouquinho mais. Vocês já estudaram com o Ítalo um tipo de, especificamente de reações químicas, quando aparece a dupla seta? Se não, talvez vocês não possam, não devem saber o que significa. Já estudaram lá as reações em equilíbrio químico? Opa, a Ana Luísa respondeu aí, reação reversível, tá? Então, se nós temos a dupla seta, nós temos uma reação química que acontece nos dois sentidos, tá? Ela é estudada mais precisamente lá na físico-química, nas chamadas reações em equilíbrio. O que são reações em equilíbrio? São reações que acontecem nos dois sentidos, tanto na reação direta quanto na reação inversa. São as chamadas reações reversíveis. Então, atenção para esse símbolo aqui. A reação de esterificação, né, esterificação de Fischer, acontece em equilíbrio, tá? São as chamadas reações reversíveis. Se processa tanto em um sentido como no outro. Mas atenção, hoje, especificamente, nós vamos estudar a reação nesse sentido aqui. A formação dos produtos que vêm da reação do ácido carboxílico com o álcool, tá? Então, hoje, nós vamos estudar especificamente a reação direta. Semana que vem, vamos aprender a reação inversa, que, na verdade, é você imaginar o que está acontecendo ao contrário aqui, né? Já que praticamente ela acontece em equilíbrio químico. Se processa num sentido, vai se processar no outro também. Mas hoje o interessante é entender o sentido da reação direta da esterificação de Fischer, que é a reação do seu ácido carboxílico com o álcool, no caso, o ácido acético com o metanol. O que deve acontecer aqui, né? Vamos colocar do outro lado, então, parte do ácido carboxílico. Olha lá, ó. Eu utilizei o CH3, C dupla O, O, certo? Ele vai se ligar a quem especificamente do álcool, né? Quem é que vai se ligar a essa parte do ácido carboxílico? Notamos aqui que nós não temos mais a presença do hidrogênio. Se eu vou formar um éster, no lugar do hidrogênio, eu tenho que ter a presença de um radical. Então, haverá a reação de um radical, né? Ou seja, o CH3, né, o radical proveniente do metanol, vai se ligar à parte que faltava do ácido carboxílico. Bom, se o CH3, que é o radical do álcool, se ligou ao ácido carboxílico, o que é que restou como subproduto? Um éter? Um éter. Olha só, subproduto. O CH3 se ligou aqui. Um éster. Certo? Sobrou hidroxila e sobrou hidrogênio. O que vai formar como Água. água, né? O subproduto da esterificação é água. Olha só, pessoal, desde o começo lá. Se você tem a reação de um ácido carboxílico com um álcool, né, o que você vai formar? O nome já está dizendo, reação de esterificação. Vai formar um éster. Então, para você ter um éster, a primeira parte dele é isso daqui. CH3, C-O, O. No lugar do hidrogênio do ácido carboxílico, tem que entrar um radical. No caso, um radical orgânico. Né? Se eu estou reagindo com um álcool, quem que vai entrar na cadeia carbônica? O meu CH3. Pronto, tá, se ligou aqui. Sobrou a hidroxila, sobrou hidrogênio. Então, o que formou? Formou água, tá? Formou água. Bom, então aqui foi representada a reação de esterificação de Fischer, que é a reação de um ácido carboxílico com um álcool, havendo a formação de um éster e o subproduto é água. Entendemos esse conceito? Sim, professor. Pois não? Sim. Não, entendemos sim, professor. Tudo bem? Nenhuma pergunta? Posso avançar? A gente vai ficar em cima dessa reação, só que agora a gente vai entrar com alguns detalhezinhos a mais, tá? Importante Pro, saber nesse primeiro momento. Isso, tá? Oi? Que página tá isso? Está na página 459. Valeu. Tá? Só que aqui eu estou destrinchando para vocês, tá, pessoal? Porque lá são várias reações, uma em cima da outra. Então, aqui está mais simples de entender o que está se mostrando lá, ok? Então, a reação de esterificação de Fischer acontece com a presença de um ácido carboxílico reagindo com álcool, formando um éster mais água. Tudo bem até aqui? Formação importante, como já foi dito lá em cima, é uma reação reversível, né? Lenta e reversível. Rendimento dela é de 60% e ela ela é catalisada por ácidos fortes, né? Como o HCl e o H2SO4. Beleza? Tudo bem, então? Bom, só um exemplo aqui embaixo, para a gente entender como é que se processa a reação, tá? O ácido acético, só que agora, em vez do metanol, estamos utilizando etanol.
Olha só, pessoal, a água que é formada, certo? Acontece pela junção da hidroxila do ácido carboxílico e o hidrogênio do álcool. É essa parte aqui que forma a água. O que restou? A cadeia do ácido carboxílico, incluindo o C+O, mais a cadeia e o oxigênio do álcool formam literalmente a parte final do éster. No caso aqui, um acetato de etila, tá? Tem muita gente, mas quem é que forma a água ali? Né? Na parte de cima, parece de eu entender que o oxigênio do ácido carboxílico ficou, o hidrogênio dele saiu, se uniu com a hidroxila do álcool. Não que isso tenha uma informação relevante que o cara vai te cobrar, mas cabe como informação que a formação da água, né, nesse caso, né, a água que se forma aqui, você tem a hidroxila do ácido carboxílico reagindo com o hidrogênio do álcool, certo? Formando o seu éster. Então, para ficar de uma forma mais clara, essa parte aqui, a parte do etanolato, provém do ácido etanóico, certo? Toda a parte do oxigênio mais a cadeia carbônica provém do álcool, no caso aqui do etanol, formando o seu acetato de etila ou ainda etanoato de etila. Tudo bem essa parte introdutória? Entendemos o que vem a ser uma reação de esterificação, por exemplo, se o cara te fala numa prova, quais são os participantes reagentes de uma esterificação de Fischer? O que você responde para ele? Álcool e um ácido carboxílico. Álcool e um ácido carboxílico, perfeito. Se o cara te fala esterificação de Fischer, então você vai reagir um álcool com um ácido carboxílico. Qualquer ácido carboxílico, qualquer álcool. O importante é que se forme no final um éster e água. Lembrando que esta reação ela é reversível. Nós vamos estudar e até aprender o nome da reação inversa na próxima semana. Hoje o destaque especial para esterificação de Fischer. Tudo bem até aqui? Posso avançar? Para fazer uma pergunta. Pois não? Sobre rendimento usual. Era aquele negócio lá, tipo assim, deu tal massa que geralmente daria na reação, mas daí multiplica por 60% para achar o rendimento verdadeiro da reação. Exatamente. Lá no cálculo estequiométrico do primeiro ano, né, vocês aprenderam rendimento, grau de pureza, certo? Reações conceptivas, são parte do cálculo estequiométrico. Essa parte vem justamente de lá, né? Nenhuma reação dá 100%. Pode dar próximo a isso, né? Algumas reações dão até menos do que isso, de 60%. A reação de esterificação de Fischer, né, ela dá em torno de 60%. Então, supondo que você faça a reação, você tenha 100 gramas de massa total, né, do seu éster formado. Na verdade, na reação direta, ou seja, na teoria, formaria-se 100 gramas. Né? 60% disso, né, seria só 60 gramas do participante. E como você citou, Alexandre, é importante saber que vai numa questão de vestibular, numa questão de qualquer outra prova para entrar de universidade, o cara pode misturar química orgânica para você montar a reação e um cálculo estequiométrico logo em seguida. Né? Então, as químicas acabam se completando. É importante essa informação. Beleza? Tranquilo, professor, obrigado. Vamos lá, então. Olha só. As reações, né, de esterificação, né, com a formação de éster, a mais comum é quando você reage o ácido carboxílico com o éster, tá? Perdão, o ácido carboxílico com o álcool, formando o éster mais água. Mas eu também consigo fazer um éster a partir dessa reação aqui. Também está descrito na apostila de vocês, não é o objeto principal do estudo, até dos exercícios, né? A gente vai fixar na reação de esterificação de Fischer, mas só para demonstrar que eu consigo formar éster através dessa reação aqui, ó. Olha só, você vai reagir esses dois compostos, né? Essa parte aqui, né, o bromo dessa cadeia carbônica com o sódio dessa cadeia carbônica vai dar origem a um sal inorgânico, ao NaDr. O que restou? Restou a cadeia carbônica, o oxigênio e o radical. Bom, se restou isso daqui, também houve, no caso, a formação de um éster, tá? Então, eu consigo formar éster numa outra reação química sem a utilização do ácido carboxílico e do álcool. Só para demonstrar a parte de baixo, mais uma só, depois eu volto a comentar sobre as duas em geral. Olha só, de novo não tenho um ácido carboxílico, de novo eu não tenho um álcool. Mas se você unir, né, o metal dessa cadeia carbônica com o cloro da outra cadeia carbônica, há a formação de um sal inorgânico, cloreto de sódio. O que é que restou? Restou a formação da cadeia carbônica do ácido, a cadeia carbônica deste composto com o restante da cadeia carbônica do composto 2, a formação também de um éster, né? Nos dois casos, houve a formação, até no caso do mesmo éster, mas você não reagiu ácidos carboxílicos com álcool, tá?
Você reagiu com compostos diferentes. Por exemplo, na primeira reação, nossa primeira reação aqui, nós estudamos esse tipo de função na química orgânica esse ano. CH3COO, O metal. Importante focar nesse ponto aqui, ó, COO, O metal. Alguém consegue reconhecer que função é essa? Era aquela dos ácidos sais metálicos, não era? Sais metálicos, sais carboxílicos, perfeito. São sais derivados de ácido carboxílico. Então, aqui eu tenho sal. Olha lá, um derivado de ácido carboxílico que você utilizou para formar éster também, tá? E essa função aqui, ó, pessoal, BrCH3 ou CH3Br. Nós estudamos essa função esse ano? Aleto? Aleto, perfeito. Então, nós temos aqui um aleto. Então, olha só, na primeira reação, ao invés de utilizar um ácido carboxílico, utilizei um derivado dele, no caso, um sal de ácido carboxílico, e não utilizei um álcool, utilizei um aleto, certo? Seria muito forçar assim, a amizade se vocês me dessem o nome desse sal, só para constar. Lembrando que Seria. as funções orgânicas, a Isadora falou que seria, né? Alguém ajuda, então? Qual a pergunta? Peraí, para achar o sal. Qual seria o nome oficial desse sal? Era sódio. Olha só, derivado de ácido carboxílico. É o ácido etanóico, ou ácido acético, se você preferir. O sal, como é que fica o nome dele? Sódio etanóico? Sódio. Ó, etanoato de sódio, ou acetato de sódio. Derivados de ácidos carboxílicos. O próprio éster certo? O sal também é um derivado de ácido carboxílico. Então, eu tenho que olhar para o ácido carboxílico de origem para dar um nome. Se era o ácido etanóico, então ele vira etanoato. Só que etanoato de quem? De sódio. Então, eu posso chamar esse composto aqui de acetato de sódio ou etanoato de sódio. Nome do aleto. Agora ficou mais fácil, hein? Alguém consegue me dar um nome para esse aleto aqui? Aleto de bromo. Brometano. Bromometano, perfeito. Bromometano. Posso chamar de bromometano, que é a nomenclatura oficial. Também posso chamar de brometo de metila, certo? Então, nos dois casos, utilizei um sal, no caso aqui o acetato de sódio, reagindo com o aleto, no caso aqui o brometo de metila. Pessoal, na parte de baixo, na reação que sobrou, certo? Também formou um éster, tá? Alguém sabe que função é essa daqui? Nós estudamos essa função esse ano? Olha lá, COO, no lugar da hidroxila, eu coloquei um halogênio, no caso um cloro. Dica, também um derivado de ácido carboxílico. Alguém sabe o nome? É um sal metálico também ou não? Nossa, para ser sal, aqui eu teria que ter um cátion, né? No caso, um metal, ou no máximo um íon amônio NH4+. Aqui eu tenho um halogênio, no caso o cloro, substituindo a parte da hidroxila do ácido carboxílico. É uma função derivada de ácido carboxílico também. Alguém sabe o nome dela? O nome da função? Não. Não? Então, olha só, para revisar, isso é um aleto de ácido, certo? Isso aqui é um aleto de ácido. No caso, é um cloro, então nós temos um cloreto de ácido, que geralmente quem aparece aqui é o cloro. Muito raramente aparece um bromo, teria um brometo de ácido. No caso, a função inteira é chamada de aleto de ácido. Mais especificamente aqui, um cloreto de ácido. Então, se vocês não se recordaram da função, o nome, né, para sair ficaria até meio complicado. Então, já adiantando, eu estaria diante de um cloreto de etanoíla. Cloreto de etanoíla, certo? Uma função também derivada de ácido carboxílico. Partindo para a última parte aqui, essa é uma função que nós não estudamos, né? Nós não vimos esse tipo de função esse ano. Comentamos alguma coisa em cima, mas não foi uma função estudada. Então, você está diante de um alcóxido, certo? Ou, se fosse um anel aromático ligado ao oxigênio, um fenóxido. No caso aqui, um metóxido de sódio, né? Uma função parecida com o éter, certo? Mas, na verdade, aqui é um alcóxido, tá? Então, olha só. Nos dois casos, houve a formação de éster. E ela não veio pela reação de um ácido carboxílico com um álcool. No primeiro caso, veio a reação de um sal com um aleto. No segundo caso, um cloreto de ácido com um alcóxido, certo? Sem problemas até aqui? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Professor, Pois não? depois que você passar o conteúdo, você pode enviar os slides para a gente. Peraí, fugiu a sua última fala, Alexandre. Quando você falou, o final não saiu. Depois que terminar o conteúdo, você pode passar os slides para a gente? Tá legal, beleza. Eu mando para vocês, tá?
Vai estar lá. Tudo bem? Obrigado, professor. Tranquilo. Falou. Bom, todo mundo viu essa parte? Né? Só para a gente mostrar que a produção de um éster não se dá somente pela esterificação de Fischer. Aqui nós tivemos 2 exemplos. Os 2 exemplos são na apostila de vocês. A gente só está demonstrando aqui de uma outra maneira. O foco principal da aula de hoje é justamente trabalhar com os ésteres, certo? Os ésteres. E aí nós vamos a uma informação importante, né? Para que servem os ésteres na nossa vida? Eles são chamados flavorizantes artificiais. Então, como você está lá comendo, né, ou bebendo alguma coisa com um aroma delicioso, né, de banana, maçã, laranja, né, você não está, na verdade, comendo algo derivado da fruta, e sim um éster. Por exemplo, alguém gosta aí de aroma de laranja, alguma coisa assim? Até num suco artificial, né? Aroma de laranja, uma bala, aroma de laranja, né? O que você está utilizando, na verdade? Você está utilizando um éster, né? O aroma de laranja é imitado pelo acetato de octila. Então tá aqui, ó. Você não está comendo, na verdade, a fruta. Você está comendo uma essência artificial, né? O aroma de laranja é imitado por esse éster, no caso, o acetato de octila, tá? Quando você está comendo alguma coisa com aroma, né, o cheiro de banana, né, na verdade você está comendo um éster imitado, o cheiro é imitado pelo acetato de isopentila, certo? E no último caso, para quem gosta de morango, né, aquela deliciosa bala de morango, coisa parecida, você está comendo, na verdade, um produto químico que imita o sabor do morango ou o aroma do morango, né? E esse éster utilizado é o butanoato de butila. Então, aqui está na parte de baixo algumas exemplificações de ésteres, né? Eles são utilizados na indústria química como flavorizantes artificiais. Tudo bem até aqui? Podemos prosseguir? Sim, professor. Próximo slide, então. Né? Na prática, né? Onde é que você vai encontrar um éster? Eles são principalmente encontrados nos óleos e nas gorduras, tanto de origens vegetais ou animais. Lembrando que esse assunto, né, volta na bioquímica, dentro da própria química orgânica, quando nós formos estudar as chamadas biomoléculas, ou o conceito de bioquímico. Né? Mas isso é mais tarde, os lipídios, os açúcares, né? As vitaminas, né? Mais para frente a gente vai trabalhar esse conceito dentro da química orgânica, tá? Então, como é que a gente vai fazer a mesma reação de esterificação? Observem agora. Olha só, nós temos 3 mols, né, que podem ser de ácidos carboxílicos diferentes ou de um mesmo ácido, quem vai definir é o R aqui, é o radical, reagindo com isso daqui, ó, CH2OH, CH2, aqui não tem 2, aqui está errado, aqui é só H, tá, pessoal? E, de novo, um CH2OH, tá? Bom, aqui são ácidos carboxílicos. Que função é essa daqui que vocês reconhecem? Hidroxila ligada à cadeia carbônica. Álcool? Álcool, né? Então, novamente, nós temos uma reação de esterificação, porque se nós temos ácidos carboxílicos reagindo com álcool, nós temos novamente uma reação de esterificação, tá? E o que vai acontecer aqui? Bom, novamente, se eu vou produzir um éster, o que tem que reagir com o que aqui? Que parte vai ser utilizada do ácido carboxílico, que parte vai ser tocada na cadeia do éster? O que tem que reagir primeiro para formar aquele subproduto lá? Vai ter que tirar os radicais e colocar o OH, não é? Uhum. E tanto a hidroxila, tanto a parte da hidroxila do álcool, quanto a parte da hidroxila do ácido carboxílico, né? Elas vão ter que se unir. Ó. Por exemplo, aqui vai acontecer uma reação. Só vou colocar o nome primeiro, depois eu explico. Aqui vai ter que acontecer uma reação, certo? Que reação vai acontecer aqui? O que vai ter que acontecer? Vai ter que unir hidroxila com hidrogênio, certo? Aqui também, hidroxila com hidrogênio. E, por último, a hidroxila com hidrogênio desse mesmo álcool. Isso aqui vai liberar o que do outro lado? Água. Água, certo? Então, olha só. A hidroxila do ácido carboxílico com hidrogênio do álcool, como nós vimos até agora, né? Reagem entre si, liberando água. O que restou da cadeia carbônica? Bom, a parte do álcool sem os hidrogênios ficou dessa maneira aqui. A parte dos ácidos carboxílicos sem a hidroxila ficou dessa maneira aqui. O que vai acontecer agora? Eles vão se ligar, certo? Ao se ligar, houve a formação do seu produto de origem, ou seja, houve a formação de um éster, certo?
E é dessa maneira que os óleos e as gorduras vegetais vão aparecer na sua estrutura, né? Elas vão aparecer desse jeito aqui. Ela vem da reação de um ácido carboxílico com um álcool formando um éter mais água. Mas olhem só, o álcool utilizado, aqui eu dei o nome de glicerina, também chamado de glicerol, certo? Tirando esse hidrogênio aqui que está a mais, né, no carbono do meio, aqui não tem esse hidrogênio, tá, pessoal? Aqui é só CH, porque senão o carbono seria pentavalente. O carbono só pode fazer 4 ligações, tá? Tirando esse hidrogênio aqui do meio, não existe esse 2 aqui, alguém poderia me dar o nome oficial para o glicerol ou glicerina? Propanol? É propanol com certeza, né? São 3 carbonos. Mas olha só, quantas hidroxilas eu tenho? 6. Tripropanol? É um propanotriol, certo? Quais as posições das hidroxilas na cadeia carbônica? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, como é que ficaria o nome oficial do glicerol ou glicerina, como está escrito aqui? Propan, 1, 2, 3, triol. 1, 2, 3, triol. Perfeito, Alexandre. Propan, 1, 2, 3, triol, mas vai aparecer no seu vestibular, certo? Na sua questão, com o nome de glicerol ou glicerina, certo? E que seriam esse tal de ácidos graxos que são colocados aqui, ó, aqui do lado? Todos esses 3 ácidos carboxílicos, o cara chamou de ácidos graxos. Bom, ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia linear, ou seja, não tem ramificação, certo? Que podem começar com 4, né, que são ácidos graxos de cadeia pequena, chegando a 10, 22 até 36 átomos de carbono. Uma informação importante: ácidos graxos, certo? Ácidos de cadeias lineares, são ácidos carboxílicos de cadeias lineares, aonde você tem, né, na maioria das vezes, a quantidade de carbonos, isso incluindo o carbono da carbonila, certo? A quantidade de carbonos na forma de números pares, ou seja, 4, 6, 8, 10, 12, certo? Então, uma informação importante dos ácidos graxos é que são ácidos carboxílicos, né, que podem ter cadeia pequena, 4, 6 carbonos, mas geralmente os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeias grandes, né? Acima de 10 carbonos, né, alguns autores, né, chamam os ácidos carboxílicos de ácidos graxos. Então, aí você tem uma pequena divisão. Ácidos graxos, ácidos carboxílicos de cadeias longas, acima de 10 carbonos. Só que você encontra alguns ácidos carboxílicos de cadeias menores, só com 4 carbonos na cadeia, tá? Então, os ácidos graxos, em breve resumo, são ácidos carboxílicos de cadeias lineares, certo? Ou seja, não há radicais, né? São cadeias lineares, sem radicais ligados a ela, que podem ter de 4 até 20, 30 e poucos carbonos. Uma informação importante é que essa cadeia, no total, ela apresenta números pares de átomos de carbono. Então, se o cara te falar ácido graxo, está te falando sobre isso, tá? No caso, se você pegar 3 mols de ácido graxo, né, de um mesmo ácido graxo ou de ácidos graxos diferentes, você tem que reagir com a glicerina ou glicerol para formar o seu triéster, liberando água. O triéster formado poderá ser óleo ou gordura, tá? De que maneira isso acontece? Como é que eu vou saber que o meu triéster formado será um óleo ou uma gordura? Olhando para os Rzinhos aqui da parte do éster que veio do ácido graxo. Se a cadeia carbônica for saturada, ou seja, todos os carbonos pertencentes aos grupamentos R aqui forem saturados, você estará diante de uma gordura, certo? Se houver uma insaturação, ou seja, uma dupla ligação, né? Um monoinsaturado ou poliinsaturado, uma insaturação ou mais de uma insaturação ao longo da cadeia carbônica, você estará diante de um óleo, ok? Lembrando que esse assunto volta ainda em biomoléculas. Nesse primeiro momento, a gente só está dando um apanhado geral, tá? Então, olha só, olhando para a cadeia do seu éster formado, no caso um triéster, que também é chamado de triglicerídeos, né? Se todos os R's pertencentes à cadeia, né, dessa estrutura forem saturados, você está diante de uma gordura. Se houver uma insaturação entre carbonos, né, em algumas dessas cadeias laterais, você já estará diante de um óleo. Tudo bem? Até aqui? Sim, professor. Beleza, então. Então, nesse primeiro momento, nós trabalhamos principalmente com a reação de esterificação.
certo? Que é a reação de um ácido carboxílico reagindo com um álcool. Então, lá na página 465, mais precisamente o exercício 2 do Praticando, nós temos esse exercício aqui. Né? Tem que vocês pegarem lá rapidinho para a gente dar uma olhada, para a gente produzir o que está se perguntando nesse exercício. Então, na página 465, o exercício 2 do Praticando. Vamos lá, então? Só vamos aumentar a tela aqui, para a gente poder trabalhar. É o mesmo exercício, exercício 2, certo? Para quem não pegou, exercício 2 da página 465, lá do Praticando, tá? Exercício 2, 465, é a página do Praticando. E ele faz as perguntas para você. A esterificação representada consiste na reação entre um ácido carboxílico e um álcool, catalisada por um ácido inorgânico produzindo uma substância orgânica e água. Contou toda a história e ainda te deu o exemplo de uma reação de esterificação. Sobre essa reação e as substâncias que a compõem, faça o que se pede. Na letra A, representa a estrutura química do produto orgânico, X aqui no caso, utilizando-se notação em bastão, ou seja, quer que você utilize esse tipo de estrutura, né? Não a forma estrutural convencional. Tem que ser esse tipo de estrutura aqui, em bastão, certo? Como é que você representaria? Bom, a primeira parte está desenhada. Né? Você tem lá o seu ácido carboxílico reagindo com o seu álcool, né? Reação catalisada por ácido, e quer saber o produto orgânico formado, porque o subproduto formado aqui foi a água. Ácido carboxílico e álcool. Você está diante de uma reação de esterificação, certo? Só para complementar, pessoal, nome desse ácido carboxílico aqui, Etanol. Etanóico, né? Elas são dois átomos de carbono, um ácido etanóico ou acético. Nome do álcool. Vocês conseguem reconhecer o álcool aqui? Propanoico? 1, 2, 3. Só que eu tenho um radical ligado nele também, né? E aí é ligado no primeiro carbono. Então, qual seria o nome desse álcool? 2-metilpropanoico. 2-metilpropanol, certo? 2-metilpropanol, tá? O 2, no caso, é até desnecessário, porque o radical só poderia estar aqui. Se passasse para a ponta, certo? Já seria um outro tipo de composto, tá legal? Então, nós temos aqui o metilpropanol, né? Ou metilpropanol, reagindo com ácido carboxílico. Gente, que produto X será formado aqui? Água. A água está formada, né? Está lá. Quem que seria o produto X? Que função vai dar origem? Qual é a função química que vai aparecer aqui? Éster. Éster. Para montar o éster, o que eu preciso do ácido carboxílico? Toda a estrutura dele ou vou deixar alguém de fora? Tira o hidrogênio só. Só o hidrogênio? Olha só. Na verdade, quando a gente viu lá atrás, você tira o OH. A gente fez aquela representação só aprender como é que acontece. Mas na reação, realmente, quem sai é toda a hidroxila do ácido. Então, tirei a hidroxila. Coloquei só o ácido carboxílico aqui, né? Só essa parte que me interessa dele. Quem é que eu necessito do álcool? Quem tem que sair fora do álcool aqui? O outro hidrogênio. Restando só o oxigênio e a cadeia carbônica. Então, só vou inverter isso daqui, o oxigênio, tá aqui, o oxigênio, sem o hidrogênio, ligando ao restante da cadeia carbônica, ou seja, todo o radical do éster, liberando no meio, evidentemente, a água, tá? E você formou o que o cara te pediu na letra A. A representação, né, a estrutura química do produto orgânico X. Está aqui ele, Está aqui o seu éster, está formado aqui. Beleza? Professor, mas porque eu posso colocar o hidrogênio no final também ou tem alguma diferença? Como assim o hidrogênio no final? Hidrogênio, desculpa, o oxigênio, perdão. Esse oxigênio para cá? É. Olha só, quem tem que se ligar ao ácido carboxílico tem que ser o oxigênio do éster, do álcool, certo? Então esse oxigênio tem que aparecer aqui, Antes, eu só tinha isso. Olha lá, o ácido carboxílico só me deu origem a isso. A hidroxila foi embora, certo? Quem é que tem que ligar nela agora? Eu tenho que ligar a partir do oxigênio, É ele que se liga ao ácido carboxílico. Então, é o oxigênio, esse oxigênio aqui, eu só inverti o composto, certo? E demonstrei o restante da cadeia do álcool, liberando no meio água. Então, para formar um éster, C dupla O, esse O aqui provém do álcool. Beleza? Sim. Ok, então. Então, está formado aqui o composto, né? Você formou um éster. Alguém consegue me dar o nome do éster, embora ele não tenha pedido a nomenclatura oficial dele na questão, mas alguém consegue? Ácido etanóico, e aqui nós temos o metilpropanol. Metilpropanol tem um nome usual,
né? Se você sabe o nome usual do metilpropanol, você consegue dar o nome total para esse éster aqui, porque tudo isso aqui virou um radical. Etilbutano? Como é que seria a parte proveniente do ácido? Esse é o ácido etanóico ou acético. Como é que ficaria só essa parte aqui do éster? Etil alguma coisa. Não lembro. Ó, o ácido carboxílico, quando eu faço um derivado, eu tiro a terminação oico e acrescento a terminação oato. Então, você estaria diante do etanoato, né? Toda essa parte aqui seria o etanoato, e tudo que restou depois do oxigênio se transformaria num radical. Que radical é esse? Ó, só olhando para o radical. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Só que eu tenho que olhar inteiro como radical. É um tipo de radical com 4 carbonos. Então, é um tipo de radical butil. Só que existem 4 tipos de radicais butil. O N-butil, o S-butil, o T-butil e o isobutil. Qual seria esse aqui? Só essa parte aqui. Isobutil. Isobutil. Então, o nome, embora não tenha sido do exercício, mas vai ter o que ele pede. Oi? Por que isso? É que, na verdade, Ele a não gente... está em forma de cruz. Na Por que verdade, a isso? forma de Ele não cruz está ele em forma aparece de no cruz. T, né? Tem que imaginar da seguinte maneira. Pega nessa parte aqui, ó. Esse carboninho aqui, né? Ele que está ligando no oxigênio, certo? Esse carbono está ligado a um carbono no meio, está ligando a um carbono aqui na ponta e está ligando a um carbono lá na outra extremidade. Se a gente colocar isso daqui, na verdade, né, sem colocar na forma angular correta, ele ficaria meio que na forma de um T. Só que não se ligaria pelo cara do meio, e sim pelo cara da ponta, né? O cara da ponta. Quando você tem um radical já, vamos dizer assim, ramificado, no caso dos radicais butílicos, e ele se liga por um carbono primário, que seria esse caso aqui, você está diante do isobutil. Se ele se ligasse pelo cara do meio aqui, ó, se aqui houvesse ligação com oxigênio, ele seria o T-butil, tá, pessoal? Eu sei que nesse primeiro momento acaba gerando confusão. Os radicais butil são de 4 tipos diferentes, né? E acaba te enrolando, às vezes travando na hora de você montar a estrutura. Recomendo, nós temos a aula sobre radicais lá, né, para você acessar depois, para retomar, ou na própria apostila, tá? Esse aqui é o radical isobutil. Só que a conformação que o cara desenhou foi um pouco diferente de uma forma de T, como vocês falaram aí. A forma de T para a gente entender. Mas, no fundo, isso aqui não deixa de estar em forma de T. Ele só colocou a angulação correta entre os átomos de carbono. Já que são todos carbonos tetraédricos, o ângulo entre essas ligações tem que ser de 109 graus e 28 minutos, e não como 90, como a gente coloca lá na forma de T, quando representa um radical isobutil ou T-butil, tá? Então tem que tomar muito cuidado para não haver a confusão na hora dos nomes dos radicais. Então, no caso aqui, nós tivemos a formação do etanoato, ou ainda, se você preferir, o acetato de isobutila, tá ok? E a letra B, pessoal? Represente a estrutura química de isômero de função do reagente D utilizado em bastão. Isômero de função de quem? Do reagente D. O reagente D é um álcool. Relembrando isomeria. Isomeria plana de função. Quem são os isômeros de função de um álcool? Ácido carboxílico. Não, os ácidos carboxílicos seriam justamente de um éster, certo? De um álcool. Quem seria o isômero de função? É um éter, professor? Né? Perfeito, a Ana Luísa falou aí. É um éter. Isômero de função de um álcool é um éter, tá? Então, olha só. Ele pede que a hora que você monte aqui na letra B, a estrutura química de um isômero de função, não pediu todos, quer que você monte um isômero de função desse composto D aqui, na forma de bastão, né? Lembrando sempre de colocar a forma estrutural, o cara vai anular a tua questão, tem que ser na forma de bastão também, só que você tem que montar, como você já analisou a questão, um isômero de um álcool. O isômero de um álcool é um éter, certo? Você tem 3 opções possíveis. Se você desenhar uma delas, você já acertou, porque ele só quer um exemplo, só quer um isômero de função desse álcool aqui. E aí, pessoal? Fizemos? Sabemos fazer? Não faço ideia, professor. Ó, é um éter. Isso é um álcool. Se é isômero de função, tem que ser um éter. Tem que utilizar a mesma quantidade de oxigênio, de hidrogênio e de carbonos que nessa estrutura aqui.
ser tanto H tanto O tanto. O éter que você for formar tem que ter a mesma conformação. Vou fazer o seguinte, vou deixar vocês pensando nessa resposta aí, certo? Deixar o exercício na tela, quando a gente voltar no segundo momento, na segunda aula, a gente resolve. Agora eu quero que vocês façam a chamada rapidamente lá, coloca os nomes para ele fazer a chamada dentro da primeira aula. Pois não? Prof, o senhor pode mandar o slide agora no intervalo? Tá. Eu vou mandar lá Pra a gente já olhar o exercício? Como é que fala? Pelo Classroom, tá bom? Tá, beleza. Ó, esse exercício aí, no caso, terceiro? tá na apostila de vocês, certo? Esse exercício aqui que eu estou demonstrando para vocês está na apostila de vocês. O exercício lá daquela página que tinha colocado antes. Aqui, ó. Ver se eu volto nela rapidamente. Ó, tá nessa página aqui, ó. 465 é o exercício 2 da página 465. Tá? Exercício 2, estou praticando da página 465. Beleza? Tá. Então, fazendo a chamada aí, depois do intervalo a gente volta com a resposta. Falou, pessoal? Obrigada. Até mais. Até mais, professor. Uhum. Até mais. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, prof. Tchau, até mais.